Fala, nação rubro-negra, tudo bem? Bom dia, sou Alessandro Matias e você está na Eu Pratico Esporte TV, mais do que um canal. Tem notícia exclusiva, né? Aliás, todo dia tem. Vamos embora, mas é chovendo uma olhada aqui. Vamos embora, vamos praticar esporte. Esporte venceu, porra, vamos lá. Fala, nação rubro-negra, tudo bem? Apanhando para mexer na ferramenta, mas tá valendo porque o esporte venceu, né? Vamos embora, começar a semana de cabeça em pé, aliás, mesmo que fosse com a derrota, cabeça em pé, acreditando sempre, mas foi o contrário. Acreditamos, torcida chegou junto e o esporte tá aí vou conversar, né? Tá com gosto, com sabor, tá na final, tá com o pé na... Enfim, como é que tá essa situação? Como é que o torcedor enxerga? Como a gente enxerga? Quando eu digo a gente, eu e Valfrido Freire, daqui a pouquinho, o cônsul, o condutor, o doutor, enfim, mestrando, mestrado, enfim, qualquer coisa aí, o homem manda em São Paulo. E o homem vai estar aqui também, porque manda na Eu Pratico Esporte. Mas para isso, antes de apresentá-lo aqui e oficialmente colocá-lo na tela, inscreva-se na Eu Pratico Esporte TV, acione o sino das notificações, pratique esporte com qualidade. Nas redes sociais, @Eu Pratico Esporte. De 500 mil a 1 milhão. 500 mil, 1 milhão, vai rodando, né? Carnaval agora baixou um pouquinho, mas vai voltar de novo, claro, porque a média nossa aqui é quase 1 milhão de pessoas frequentando as nossas redes sociais, tá bom? Alessandro MC está aqui na tela também, para você saber notícias de primeira. E eu digo mais, né? A gente sai de primeira lá e depois vem para cá. E a gente só sai lá. Então, dependendo canal e redes sociais é regra para vocês não só darem moral, como também receberem moral, né? Que é notícia de primeira da gente, tá bom? Aqui está o QR Code, quero ver quem vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, enfim, que vai nos ajudar também hoje. Pode dividir, inclusive, tua quantia aí, a doação, em 12 vezes, né? Olha para aí, crediário massa para um canal que traz retorno para vocês, tá certo? Vamos lá, bora trazer ele aqui, Valfrido Freire, bom dia. Tá com a cara boa, meu irmão. Foi pela vitória, foi? Sempre, sempre. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todo mundo aí que está no chat do Eu Pratico Esporte TV. Depois da vitória do esporte, depois do fim de semana de vitória do esporte, a segunda-feira fica melhor, né? Esporte que dessa vez jogou o clássico da forma que deve se jogar um clássico. Clássico não se joga, se ganha. Podíamos, inclusive, já ter eliminado já até o jogo de volta. O pessoal nem tem esperança, mas ali tiraram a bola em cima da linha, o Sport acabou não conseguindo fazer o terceiro gol, mas 2-0 foi um bom placar. Agora vamos para o Arruda e espero que a gente vença lá também. Não quero empate, não quero me classificar nem com empate, nem com derrota, não. Quero me classificar com outra lapada com Santa Cruz lá na Arruda. 2-0 foi lapada? 2-0 é um bom placar. É um placar razoável. A partir de 3 já seria uma lapada mais contundente. Aquele gol ali de Sérgio Oliveira, que a bola acabou batendo no joelho dele antes dele conseguir o chute, podia ser o tiro de misericórdia, né? Seria um outro clima, mas acredito que um 2-0 foi um bom placar. O Sport demonstrou autoridade que faltou nos outros clássicos e dessa vez jogou sério desde o início e conseguiu construir esse placar. Alguns detalhes para ajustar, principalmente na transição defensiva, a gente ainda sofreu alguns riscos que para jogar contra um time, contra o Santa Cruz, não precisava, mas que bom que eles perderam os gols e a gente passou ileso aí, né, nesse sentido. Valfrido, bora falar, não é porque venceu que está tudo certo, claro. Nem eu estou aqui com gosto de tirar a vitória, a gozação da semana, a brincadeira toda, mas a intenção nossa sempre aqui é melhorar. E eu tenho dito que contra o Santa Cruz, o repertório do adversário, e eu não estou humilhando, não estou tirando uma ideia aqui da galera, não, porque eu sempre fui de respeitar os adversários do Sport do Recife. Assim, eu vi falhas dentro do contexto do esporte ainda, e é normal, tá, gente? Estou só lembrando aqui para a gente bater uma bola. E não quer dizer também que eu esteja certo, não. Comentem aqui no chat, aqui embaixo após a live, e o próprio Valfrido também vai me
contrapor, não, ou vai acrescentar. De toda forma, vai acrescentar. Eu vi algumas falhas em que, claro que é cedo, dependendo do relógio de cada um, mas que na primeira divisão não vai poder ter esse tipo de erro. Por exemplo, eu vejo esse menino, o Lobato, muita vontade, muita garra, muito tudo, mas na hora de chutar, eu acho que ele precisava de raciocinar mais o que ele poderia fazer melhor para conduzir com pouco tempo a bola, né, e chutar, porque ou ele chuta para fora, ou ele chuta fraco, ou ele é muita vontade e eu acredito que pouco raciocínio, muito afobamento. Inclusive, eu estou repensando se realmente... Repensando não, porque eu nunca tive essa situação concreta na minha cabeça. Se é um jogador realmente para uma primeira divisão. Se, de repente, não vai ser ocupado por um jogador melhor, mais contundente, mais... Tipo Pablo, tipo Paciência. É um atacante arretado? Mas eu acho que está precisando dizer para ele, para diminuir o afobamento, levantar mais a cabeça e chutar quando tem que chutar, porque não adianta chutar por chutar. É chutar com convicção, é tocar a bola melhor para alguém, é ter calma frente a frente a um goleiro. Eu vejo um menino com muita vontade, muita raça, muita garra, mas que precisa disso daí. Dá para corrigir o que eu estou dizendo em virtude de um menino que chuta muito, o que eu estou dizendo para você, eu tenho minha opinião aqui, mas é uma pergunta para ti e para o torcedor, ou não? É um menino que realmente, Alessandro, para uma primeira divisão, a gente tem que repensar. Qual a tua ideia, já de primeira, para a gente falar do ataque do Sport? Inclusive, eu tenho notícias, né, sobre o ataque do Sport aqui para a gente comentar também logo em seguida. E aí, Valfredo? Então, Alessandro, falando de Lobato especificamente, a gente vê que é um jogador muito jovem, né? Um jogador que está em franca evolução. Se você for comparar o Lobato do ano passado com o Lobato desse ano, já há uma clara evolução. Um jogador que consegue criar mais chances, consegue finalizar mais, muitas vezes acertando, outras vezes errando. Pepa, ele fala em entrevista, ele nunca usa o jogador individualmente, ele sempre dá um contexto geral. Mas muitas vezes, em muitas entrevistas repetidas, o Pepa ele fala sobre o afobamento, né, nesse último terço do campo, sobre não ter as melhores decisões, e com certeza esse contexto do Lobato está inserido nisso. Porém, eu não descartaria o jogador para uma Série A, eu não colocaria ele como um jogador que não pode evoluir, porque pode. Ele vem fazendo gols, ele é um atacante importante para o Sport nesse ano, o artilheiro do Sport na temporada, só que esse ajuste fino é mais fácil do que aquele jogador que não consegue criar chance. Ele é um jogador que já está conseguindo criar chance e aí precisa de um ajuste fino para ter a melhor escolha na hora de finalizar. Que nem sempre também é finalizar. Às vezes é encontrar um jogador melhor posicionado do seu lado. Muitas vezes eu vi, inclusive, o Lucas Lima conversando com ele em algumas situações ali de chute precipitado, o Lucas Lima chamando a atenção, que pode ter uma jogada melhor. Então, eu acredito que Lobato ele pode ser mantido. É claro que eu não estou falando aqui dos valores da negociação, porque o que foi aventado é que ele valeria aí para uma renovação 2,5 milhões de dólares, o que daria próximo aí de 15 milhões de reais, né? 13 a 15 milhões de reais. Aí é outra discussão. Mas falando só da qualidade do jogador em si, eu acredito que ele pode nos ajudar sim, e essa correção com treino. Essa semana mesmo temos treinos aí, de repente, para o técnico conversar mais, melhorar a tomada de decisão do jogador, dar essa confiança para ele, que ele não precisa chutar a todo momento, que ele pode ser um cara a dar mais assistências e também escolher melhor o momento da finalização. Então, eu acredito que ele pode nos ajudar, mas precisa aí de um ajuste para ser melhor utilizado. Eu estou com algumas informações aqui que me assusta ter que dar essa informação, mas a título de informação aqui, o Sombra me mandou. Vamos lá. Sport Recife é o time da Série A que marcou mais gols na temporada 2025. Me lembra aquela matéria que não sei de onde saiu, dizendo que o Sport é um dos melhores ataques do mundo. Aí eu digo, meu Deus do céu, né? A torcida encarnou aquilo ali, né? Foi ano passado ou foi retrasado isso? Foi retrasado, foi com o Anderson. Que deu merda. Não foi uma coisa que... Enfim, eu critiquei que só a bexiga, a torcida encarnou que era, né, um ataque do mundo, mas veio, dentre os times de Série A, né, o que tem mais gols.
São 17 jogos, 10 vitórias, 4 empates, 13 derrotas, 66,7% de aproveitamento, 33 gols e 13 gols sofridos. Até que ponto a gente deve... Porque se a gente viu que tá entre os melhores do mundo e eu critiquei, eu acredito que você também tem alguma ideia a respeito de uma situação dessa. Dá para levar como referência, como um estudo para o Campeonato Brasileiro, para os próximos passos do esporte, ou não? Inclusive a galera também aí no chat para conversar sobre isso. Que eu fico com medo da bexiga disso aqui, que entra na cabeça dos caras, que da turma... Porque é ser humano, pô. Por mais que seja profissional... Né? Às vezes a gente, eu digo eu não, porque eu sou um cara muito simplão assim. Quem me conhece ou fala comigo na rua tem uma ideia de que eu sou a mesma coisa aqui. Se eu tiver tempo de brincar, de falar. Mas assim, a gente sabe que fama e dinheiro não é todo mundo que aguenta, não. Né? E quando você é bom, você é o cara, você é isso, você é aquilo, sem querer, às vezes você nem percebe, você infla um pouquinho, você incha um pouquinho, tem que levar uma porradinha ou alguém dizer, bicho, baixa tua bola aí, porque senão tu vai se perder. Isso eu estou me referindo àquela informação dos melhores do mundo, estou me referindo agora. Isso não pode atrapalhar, não, a gente, nessa corrida da temporada, dos objetivos? Então, Alessandro, eu acredito que pelo estágio do esporte, pelo que o esporte sofreu de cobrança, principalmente da sua própria torcida, nas derrotas nos clássicos e etc., não dá aquele excesso de confiança que, por exemplo, nós tivemos no ano retrasado. Quando teve essa notícia no ano retrasado, o oba-oba foi muito maior, porque a gente vinha com aquele time de Henderson, que aí era o contrário, né? Não tinha rodízio nem contra o Ibis. Contra o Ibis a gente ia com o time titular, dando um carrinho lá na frente, e criou-se um oba-oba. Já nesse ano eu vejo uma maturidade maior nesse sentido de não se deixar levar por uma matéria de que melhor ataque entre os times da Série A, porque a gente tem a consciência, tanto na torcida quanto dentro do esporte, que os adversários que nós enfrentamos não têm uma qualificação de outros campeonatos estaduais ou de outros times que estão jogando competições sul-americanas, por exemplo, e os gols da gente foram concentrados. Se a gente for observar direitinho, teve 5 contra o Maguari, 5 contra o Motoclube, 4 contra o Jaguar, e em alguns jogos aí, a gente contra o Fortaleza, contra o Santa Cruz, contra o Náutico, nos 3 jogos a gente teve um gol na primeira fase. Agora sim, contra o Santa Cruz na semifinal, a gente fez 2 gols e poderia até ter feito mais. Eu acredito que isso não vá afetar o anímico para se sentir o melhor ataque da Série A, não. Até porque a própria torcida vem numa cobrança diferente do que a gente teve quando essa matéria surgiu há 2 anos atrás com o Anderson. Acho que tem uma maturidade maior. A gente estava, bem lembrado por você, a gente estava naquela época, num primeiro turno devastador, né? Era vitória, era tudo, e no segundo turno foi que, no final do primeiro turno para o segundo turno, né? Que foi a queda, aquela entrevista lá, aquele vídeo lá dos como é o nome que o professor Aníbal falou? Era os Grupo Wagner, né? Que teve relação com o wagnerismo lá da União Soviética, ou da Rússia, União Soviética. Da Rússia, fui lá atrás agora, União Soviética. Jair está dizendo aqui, Lobato tem uma evolução em relação ao ano passado, mas não passa confiança para a Série A. É esse o meu sentimento ainda. Jair foi pontual no que eu estou querendo, talvez não tenha me expressado tão bem quanto o Jair foi aqui. Assim como Carlos Alberto. Eu já confio em Carlos Alberto. Eu acho que é fase. Engraçado isso, né? Tu tem essa percepção do Carlos Alberto? Que é fase... Então, pode ser fase, mas eu acho, em relação a Lobato, que ele está em evolução. É um jogador muito jovem, né? É um jogador que foi uma aposta do esporte para o ano passado. O ano passado ele não desempenhou tão bem. Esse ano ele está evoluindo. E eu acredito que numa Série A, num time equilibrado, a principal questão para um jogador evoluir, com a idade principalmente, que Lobato tem, é um time equilibrado. E a gente está conseguindo um equilíbrio aí no ataque, a gente chegando com peças como Sérgio Oliveira, Lucas Lima, um balanço defensivo com o Rivera. A gente vê o gol que surgiu do esporte, o primeiro gol contra o Santa Cruz, com um zagueiro jogando verticalmente, né? Não aqueles passes laterais que a gente tanto reclamava aqui. João Silva jogando para frente, Lucas Lima fazendo uma jogada diferenciada, Rivera chegando no ataque. Tudo isso faz com que um jogador como Lobato possa crescer. Então, ele sendo uma aposta no ano passado,
eu acho que ele pode nos ajudar. Ele é o artilheiro do ano. É lógico que o Pernambucano ele tem um nível menor, mas no brasileiro a gente pode ajudar. Eu tenho esperança que ele nos ajude, sim. Frimaide discordou de mim. Eu gosto disso. Discordem quando for realmente a situação, porque eu já falei aqui, ninguém é o dono da verdade e o debate é que é massa, né? Porque a gente aprende com o debate. Ele diz assim, Frimaide, discordo de você, Alessandro. Ano passado vocês cobravam o cara porque não fazia gols. Deve ser o Lobato, né? Que a gente estava falando. Sim, quando o cara começa a fazer, fale que ele precisa acertar a pontaria. KKKKK, tá rindo. Tem fundo de verdade que você está dizendo? Total, Freemind. Mas, assim, o que a gente está querendo é aumentar, pelo menos a minha intenção, de aumentar a qualidade do ataque e, de repente, eu fico me perguntando se, pelo valor, inclusive, se não vale a pena a gente ter mais um atacante que realmente se... por exemplo, Lobato ou Paciência? Quem você puxa para o time, sua pelada? Eu e você jogando, os capitães do time da pelada. Chamava quem? Paciência ou Lobato? É que eles não estão na mesma posição, né? Mas se você for contratar um jogador, contrataria Paciência hoje. Pronto. Pablo e ele? Também Pablo. Apesar da mesma observação. Certo. Talvez agora você discorde, mas Carlos Alberto e ele? Hoje, eu prefiro entrar com Lobato. Se a pelada fosse hoje, eu puxava Lobato. Agora, na pelada. Pronto. É o mesmo pensamento meu. Só que eu não sei se o que eu estou não digo confiança, porque eu estou interrogando, né? Mas assim, eu não tenho essa confiança ainda. Não é confiança, pô. Eu não quero dizer isso pro menino. Porque eu sei que chega lá no vestiário. Ele ainda não me provou que é um jogador que numa primeira divisão vai render. Porque, por exemplo, os gols que ele vem perdendo no Pernambucano, e eu tenho que levar em consideração que estão ainda em evolução, em crescente, numa Série A, ele não pode perder. Aí eu vou para a Série B, que é o que eu tenho de referência dele no esporte. Perdeu muito gol, caindo muito, muita raça, muito tudo. Aí agora melhora, evolui. Mas mesmo evoluindo, eu acho uns lances muito bobos, assim, muito para eu ainda estar com o Lobato tão crente. Eu confio nele, tá? Para não dizer aí que eu estou botando para torar nele. Confio, mas agora eu não chamaria ele para minha pelada. Eu chamaria todos que você disse. Mas no momento, Carlos Alberto e ele, eu talvez chamasse ele para minha pelada. Mas não quer dizer que eu esteja, né, tão certo dele para a próxima temporada. São de jogadores diferentes. Eu sei, Diego Lacerda, eu sei o que você está dizendo, eu sei o que o Valfrido falou. Mas, assim, no espectro de ataque, ele atacante, inclusive já foi como homem de área, Paciência, Pablo, Carlos Alberto disse que se comporta pelos dois lados e também como atacante. Então, eu estou botando todo mundo no mesmo cesto, nesse sentido, entendeu? De a gente precisar de ataque. Seja direita, esquerda, meio, enfim, nesse sentido aí. A gente está bem de ataque, tá? Outro comentário que foi muito massa aqui, falando sobre campeonato pernambucano não é referência. Mas o Carioca é referência, o Gaúcho é referência estadual. Já estive em Porto Alegre, já estive lá. Mas é porque, se você pega o Gaúcho tem 3 times de Série A, né? Inter, Grêmio e Juventude. Você pega o Paulista, tem 4 times de Série A, 5 times de Série A. Aí eu considero. É outro mas nível. O próprio Carioca tem 4, né? O próprio Gaúcho, ele diz que não serve de parâmetro para a Série A. Talvez não. O nível de exigência é maior. Paulista nem se fala. E Carioca também. Mas para o nível de exigência deles lá, e colocando uma balança, não seria também um pernambucano, uma média? Ou seja, campeonatos estaduais, nenhum deles, por mais que a exigência, a régua, é muito maior do Paulista, Campeonato Gaúcho, é verdade, pelos aspectos que você colocou, e o Carioca. Não seria, né? Eu acho que fica, né, nessa... Ele também não tem essa referência. Talvez o Paulista, sim, pela quantidade de exigência dos times, mas o Carioca um pouquinho, mesmo assim também o Carioca não vê como uma base, né? Quando o Carioca vai mal, a imprensa já cai em cima. Se no Carioca está assim, imagina o brasileiro, que o brasileiro vai muito acima dessa questão. Algo mais a falar de ataque? Faltou alguma pauta aqui? Só lembrando que a gente estava falando do contexto de Arthur também é interessante, que temos a Copa do Nordeste, né? A gente enfrentou aí o Arthur Dex, ele comentou aí às 11h12, e além do Pernambucano, a gente tem a Copa do Nordeste,
E logo depois do jogo com o Santa Cruz, no sábado, a gente tem um teste importante, que é o jogo contra o Vitória no Barradão. A gente jogou contra o Fortaleza, que é um time de Série A. Acabou tendo até uma disputa boa no primeiro tempo. Depois a gente foi vencido pelo Fortaleza. Porém, a gente tem o Vitória agora, na outra semana, né? Para enfrentar também um clube que está na Série A e que o Sport aí vai medir forças. Então, a Copa do Nordeste é importante para esse parâmetro também. E nós estamos liderando o grupo, né? Uhum. Juba está dizendo aqui, Lobato não era para ser artilheiro, entendam que ele joga de ponta, fazer gols, beleza, mas nem sempre é a função dele. Eu sei que ele é atacante, mas cada atacante tem a sua função. Perfeito, Juba, perfeito. Mas aí cai naquela situação da precipitação para o chute, Juba. Sim, e aí é a evolução do jogador. Talvez ele dando mais passes, mas é o que eu digo, ele está em evolução, ele é um jogador completamente diferente daquele do ano passado, isso é muito bom para a gente. E ele só tende a evoluir cada vez mais, justamente por causa da sua idade. Uhum. Lobato que está pegando o valor do seu passe. Se fosse 7 milhões de reais, talvez estivesse mais favorável. Black, ganhar do Vitória é um teste para a Série A. O Carlos Vitor. Alessandro, você levaria Gustavo Coutinho para sua pelada? Para ele ficar pegando a bola lá atrás da barra? Faz isso não. Aí também é lá. Gustavo Coutinho fez gol ontem, viu? Gustavo Coutinho pelo Curitiba. É um bom jogador que teve fase ruim, mas assim, eu sempre disse que prefiro atacantes tipo Pablo, tipo jogador cabeça erguida, que olha o goleiro antes de tocar a bola para tirar dele, que muitas vezes não é força, não é afobamento como é o Lobato, ele levanta a cabeça. O goleiro tá ali, porra, ele não sabe, a esquerda ou a direita, meto lá. O goleiro às vezes cai antes, enfim, é o que o Romário dizia, dentro da área é o toquinho, porra, levanta a cabeça, aquela milésima segundo que você levanta a cabeça e olha, e o Lobato não tem isso, mas entendo que a função dele, né, não é necessariamente artilheiro, mas tem o afobamento que a gente está falando, tá?